Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Ele vai nos dar um vislumbre do que nós podemos procurar nos próximos eventos. Foi um exercício de simulação de uma pandemia. Chuta quando aconteceu. Vamos ler o artigo? Eu printei isso no dia... Não, isso é um artigo do dia 7 de janeiro de 2021. No dia 18 de outubro de 2019, um mês antes do que é hoje reconhecido como o primeiro caso de Covid-19 no mundo, então, 18 de outubro de 2019, ok? 18 de outubro de 2019. Uma conferência organizada pela Universidade Johns Hopkins, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e a Bill e Melinda Gates Foundation, fez um exercício para preparar uma resposta organizada a uma hipotética pandemia mundial de coronavírus. Para tudo. Dia 18 de outubro de 2019. Um mês depois, o primeiro caso na China. Alguns meses antes, nós lá em Israel já sentindo o negócio. Olha os players. Eles fizeram uma simulação. O evento 201 simulou decisões que deveriam ser tomadas em conjunto, bom esforço, com entidades e governos mundiais. Os 15 participantes, os players, como a organização do evento preferiu descrevê-los, eram líderes mundiais, não eram pessoas, não eram teatro, eram pessoas de fato naquelas posições de autoridade. Então tinha líder mundial verdadeiro, tinha membro genuíno da ONU, tinha empresa farmacêutica de verdade, tinha universidade, mercado financeiro, tinha empresa de relações públicas, tinha linhas aéreas, tinha empresas de logística e transporte, e o chefe da autoridade monetária de Singapura e o diretor-geral do Centro para o Controle de Doenças da China, e o presidente da Sociedade Chinesa de Biotecnologia, assim como, por que eu estou me esforçando tanto? Assim como o diretor do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Pensa, queridos, as pessoas que participaram disso são as pessoas que participaram meses depois na vida real. Já sabiam o que fazer, o que não fazer, o que falar. E o que não falei, eles fizeram uma reunião para todo mundo estar na mesma página, na mesma narrativa. Dá para a gente se sentir como mula, jumento, a população do mundo sendo enganada deslavadamente por uma narrativa planejada meses antes. Só nós fomos pegos de surpresa. Agora, passou, está todo mundo bem aqui? Não, perdemos muitas vidas. Perdemos muitas vidas. Por uma agenda das trevas, que diz que quer melhorar o mundo matando gente. Mas não para por aí, infelizmente. Né? Porque já fizeram outra simulação. Do que foi a simulação? Essa reunião foi chamada de
Polígono Cibernético. É uma iniciativa internacional de capacitação destinada a aumentar a resiliência cibernética global. O exercício de simulação do quê? De um ataque cibernético. O que aconteceu mesmo quando eles fizeram esse exercício? Lembra daquela pane no Facebook, que ninguém mais conseguia acessar o Facebook? Eu nem fiquei sabendo desse dia, porque eu nem... Fiquei sabendo depois, que deu um congela lá no Facebook. O que acontece lá em Roraima muito? Acaba a luz. Acaba a internet. Lugar estratégico do Brasil. Os participantes praticam o papel de uma equipe de resposta, tá esquisito, mas deu para entender, né? Durante um ataque. O treinamento inclui 2 cenários. Repelir um ataque em tempo real, ou seja, se defender de um ataque feito contra você, e o outro é investigar um incidente, como responder, né? Se você quiser ler, muito interessante, eu não coloquei o artigo todo aqui, eu cortei uns pedaços. Muito bom, escrito pelo Daniel Lopes. Eu só consegui ler sem me inscrever na Gazeta do Povo, que eu já estou inscrita em tanta coisa, gente, que o meu salário vai todo para pagar as minhas coisas, as minhas fontes de pesquisa. Eu tive que ler no módulo de leitura, senão eu não conseguia ler a página, entrava só aquele aviso. Então, por isso que ele vai estar nessa cor esquisitinha. Espero que vocês consigam enxergar aqui. Mas inscrevam-se se vocês quiserem. Lá na Gazeta do Povo tem artigos muito, muito bons. Tem jornalistas bons, mais conservadores e que não estão tão hipnotizados. E o Daniel Lopes tem muito conhecimento, ele é um cara legal. É pastor também. A nova pandemia, a geopolítica pandêmica. Esse artigo ele escreveu em 21 de dezembro de 2021. Assim como a pandemia de 2020 teve um exercício prévio, o evento 201, realizado... Realizado em outubro de 2019, numa parceria entre a Universidade Johns Hopkins. Olha de novo, mesma universidade. Fórum Econômico Mundial, de novo. Fundação Bill e Melinda Gates, de novo. Um segundo evento em julho de 2021 parece ter antecipado a próxima pandemia. Estamos falando do Cyber Polygon, que simulou como seria um ataque cibernético às cadeias globais de distribuição de suprimentos. Comida e bens. Sabe aquele negócio que não fabrica mais no Brasil porque vem da China, que é mais barato? E ficou preso lá no porto do ano passado? Nem sei se já liberou o porto lá. Agora, imagina se você, como na Austrália, que importa papel higiênico. Tem um pastor australiano, Steve Cioccolanti. Ele é metade ou filipino ou tailandês, australiano e americano. Ele mora na Austrália. E ele conta dos experimentos todos que foram feitos lá na Austrália. Que ele também é mais conservador.
Acabou. Mangueirinha. Obrigada. Aí não adianta você botar a mão na cabeça e expulsar. Aí vai ser... Desliga da tomada e joga no lixo. A inauguração dessa segunda crise parece ter sido o apagão mundial do Facebook, Instagram e WhatsApp, além de outros aplicativos e redes, ocorrido no dia 4 de outubro. Mas por que foram testar aqui? Não, foi no mundo todo. Foi no mundo todo. Quase 3 bilhões de usuários sentiram na pele. Eu não senti nada, gente. Eu estava trabalhando no meu computador em coisas da Bíblia. Eu não estava fazendo pesquisa. Eu nem fiquei sabendo o que aconteceu. Acho que no meio do dia eu tentei abrir o WhatsApp para alguma coisa, não consegui. Falei, deve ser a minha internet que está ruim. Depois que eu fui saber. Que bom, gente. A gente precisa ter tempos assim, que a gente não precisa olhar nada, né? E nem lembra que existe. 3 bilhões de usuários sentiram na pele as drásticas consequências de uma ofensiva cibernética global num mundo cada vez mais dependente dos serviços digitais. Gente, eu posso viver sem a internet, mas você pode viver sem comprar alguma coisa no supermercado? Porque tem mercado que não tem dinheiro de troco, não. Não é todo lugar que tem dinheiro mais. O que é esquisitíssimo, eu acho. Quer dizer que se acabar a luz eu não consigo comprar nada, porque eu não tenho dinheiro na carteira. E tem que ter. Tem que ter uma provisãozinha de uma semana, pelo menos, para você comprar comida. Ou gasolina, ou sei lá. Tem que ter algum dinheirinho. Enfim. Mais recentemente, no último dia 10, o Ministério das Finanças de Israel recebeu um exercício de pandemia cibernética muito similar ao Cyber Polygon. Nele, 10 países, além do FMI, Fundo Monetário Internacional, Banco de Compensações Internacionais, Banco Mundial, os 3, simularam um ataque cibernético contra o sistema financeiro global. Apelidado de Força Coletiva, o evento teve como foco o aumento da cooperação internacional que poderia ajudar a minimizar qualquer dano potencial aos mercados financeiros e bancos. Matéria da Reuters. E aí, tá bom? Tá bom ou quer mais? Um ataque cibernético. Se acontecer um ataque cibernético, vamos dizer hoje. Hoje aqui. Estamos aqui para tudo. Parou a transmissão, ok, não morri. Quem vende Uber? Não vai conseguir Uber. Até aí tudo bem, né? Quem veio de fora, vamos dizer que tem uma pessoa que veio pela primeira vez usando o Google Maps ou o Waze, não senta e chora, a gente desenha um mapa para você. Mas vai que você mora num lugar que eu não sei nem, né? Consigo pelo menos te ajudar a chegar num lugar em comum aí. Aí tudo bem, vai todo mundo para casa. Se você tem uma fechadura digital, dependendo do mecanismo dela, espero que você tenha uma chave reserva. Carro, acho que não vai ser impactado. Depende do carro. Porque tem carro que só falta falar, né? Gente, tinha um carro lá em Israel, o último carro que a gente alugou. Que carro era aquele? Ele tinha sensor daqui, sensor daqui, sensor daqui, sensor. Só faltava ter sensor aqui também. Aí eu não podia dormir. Eu chegava muito perto do carro, porque eu queria fazer uma ultrapassagem, eu não conseguia, ele me freava. Porque eu estava muito perto do carro da frente. Se eu saísse um pouquinho da minha fila, da minha lane, da minha faixa, obrigada, ele me devolvia para a minha faixa. Não apitava, não, ele me devolvia. Ele estava dirigindo. Aí eu fiz o teste. Botei no cruise control, tirei a mão. Dirige sozinho. Depois eu não tive mais coragem. Tem muito louco lá. Gente, que carro foi aquele? Mas vai ter um tempo em que a gente não vai poder entrar nos nossos carros.
Se a minha identidade vai abrir o meu carro e a minha identidade está bloqueada, eu não entro no meu carro. Agora, vamos supor que todo mundo foi para casa, todo mundo conseguiu chegar em casa e a pane continua no dia seguinte, e você é o tipo de pessoa que compra a comida do dia no dia. Ai, que bom que você tem um dinheirinho na carteira, esse dia você não passou fome. A pessoa aqui, que não faz nada na cozinha, zero, come a comida da mamãe e a comida do papai. E o estoque está acabando. Aí eu ligo para a Odete, Santa Odete. Odete, lá embaixo no meu prédio. Ela vai virar e vai falar para mim, Márcia, não consegui fazer as compras do dia hoje. O que eu tenho, eu vou guardar para mim e para minha família. Obrigada, Odete, Deus te abençoe. Tem bis na minha casa, gente. Tem bis! Amo bis, black. Se for me mandar, bis black. Vai chegar uma hora, se isso se estende, que as pessoas não comem. Eu estou brincando aqui com vocês, mas é uma coisa séria. Que pode acontecer, pode ser que não aconteça. Mas eles já estão até testando, né? É bom a gente estar meio que preparado. COP26, mais uma reunião. Já teve a COP27. Eu estou olhando por cima da sua cabeça. COP26, mais uma reunião. O dióxido de carbono é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Aquele que está matando o nosso planeta, segundo as fontes. Segundo as fontes da narrativa. E sua concentração na atmosfera chegou ao maior nível na história da humanidade. Em 2018, o Brasil foi o 14º país que mais emitiu dióxido de carbono, o principal gás responsável pelo efeito estufa. O que isso me diz? Nada, né? Não diz nada. Então vamos lá. COP é a Conferência das Partes, COP, Conference of Parts, COP, COP. E a 26ª é essa que nós vamos ler aqui. A Conferência das Partes ocorreu em outubro de 2021, na Escócia. Está faltando um acento aí, eu acho. Realizada desde 95 pela ONU, faz tempo que eles fazem essa reunião. Eles discutem como combater as mudanças climáticas com ações conjuntas entre os países. Agora, antigamente era aquecimento global, aí descobriu-se que não está só esquentando, também está esfriando, está chovendo muito, né? E então virou mudança climática, porque a narrativa de aquecimento climático não funcionava muito quando o inverno chegava antes e durava mais tempo. Eu preciso descobrir, mas eu estava ouvindo uma pessoa esses dias que falou de um livro, de um cientista que desbanca tudo isso, que fala que não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Mas a gente está debaixo da bolha da narrativa. Então vamos salvar o nosso planeta da extinção. O objetivo da COP26, que é a 20ª dessa reunião, é estimular as nações a zerar as emissões de carbono até 2050. É aquela emissão zero, né? E se eu não obedecer... se eu não obedecer, as minhas emissões estiverem fora do padrão, eu não vou poder nem comprar nem vender. Outro ponto é conter o aumento. Eles decidiram lá que eles têm um X número, uma porcentagem de carbono que, não pode, né, que a gente não pode emitir. E também a mudança da temperatura da Terra, como é culpa nossa, isso deve mudar com esse esforço. E a COP27 vai acontecer agora no Egito. Leiam o artigo do Poder 360 explicando sobre isso. E eu peguei deles esse gráficozinho aqui que é bem interessante. Quais eram os objetivos da COP26, que são os mesmos objetivos da COP27? Limitar o aumento da temperatura global. Limitar o aumento da temperatura global a 1,5 até 2050, finalizar o livro de regras que operacionaliza o Acordo de Paris, reduzir desarmamento, ajudar países, diminuir o uso de carvão, incentivar o uso de energias renováveis, reduzir emissões de carbono,
e zerar até um ponto, né? Acelerar transição para veículos com emissão zero e construir defesas e sistemas de alerta para saber quanto que subiu no ar. Então, em Cubatão ninguém vai poder viver nunca mais na vida, nem trabalhar, vai ser tudo automatizado lá. E tudo que a gente usa que vem de lá faz o quê? Não pode fechar Cubatão. Agora, olha que interessante, gente, olha esse quadrinho do lado direito embaixo do globinho aqui, os maiores emissores em 2020, que continua, esse quadrinho continua igual. Quem é o primeiro país? A China, que está ajudando a incentivar todas as outras nações a entrarem. E eles são os maiores poluidores. Ele nem foi para a COP26. Ele nem aparece nesses negócios, mas ele tem poder de veto e é membro permanente da ONU. Só tem 5 países que são membros permanentes da ONU. A China e a Rússia são 2 deles. Peraí, hein? Mas eles não defendem os direitos humanos? Peraí, não entendi. Alguém entendeu? Não. Porque não é para entender, é para engolir seco. DC quadrado. E o Brasil vai muito bem, obrigada. É só o 14º, um dos países onde mais tem energia renovável no mundo. É muito incoerente, né? O ataque contra o Brasil, contra a Amazônia, é muito narrativa fabricada e a gente precisa questionar, sim, vai procurar outra fonte de notícia que não seja a Globo, pelo amor de Deus. Aliás, eu escutei alguém dizer que o Brasil é o 4º maior poluente. Esqueceram de botar um 1 na frente, né? Alguém não sabe ler. Compara o tanto que a China emite, compara, né? Primeiro, 14º, tem 190 nações, deve ser ruim o negócio. Dá uma olhadinha na diferença da emissão. Para se ter uma ideia, olha lá no rodapé. Em 2018, todos os países da América Latina, juntos, emitiram cerca de 17% do total da China. Gente, é muito, 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 muito pouco. Para o escândalo que eles estão fazendo, porque querem controlar a nossa Amazônia. Sim, ela é nossa, ela é do Brasil, da fronteira nacional brasileira. Apesar de ainda ter ONG roubando os nossos recursos, e mentindo e levando as coisas embora, o Brasil ainda é uma nação soberana. Só para a gente saber, não sei nem para que a gente olha isso, mas o Brasil promete, né, até 2050, reduzir em 50% a poluição de CO2, quer dizer, até 2030. Tem país que não promete nada, só promete dinheiro, né? Não tem mais o que fazer lá. Queimaram tudo que tinha, já não tem mais floresta. Já está tudo construído, já não tem mais o que economizar, o que tirar, vai dar em dinheiro. Ó, Canadá dá em dólar, país lindo. Como é bonito lá do Canadá. Aliás, quando a gente fala de superpopulação, a gente esquece de olhar para o globo usando o Google Earth, né? Vai lá no Google Earth de noite e vê quanta luz acesa tem na Rússia. Depois dá uma olhadinha no Canadá. Gente, tem nações que são vazias. Aí você vai lá na China, você não tem onde, né? O cara dorme de pé. Mas tem lugares vazios também, né? Na Índia e na China. Mas é indiscriminado, é fora do quadrado essa... Eu ia falar uma palavra feia, não posso falar essa palavra. Essa preocupação demasiada que eles têm com o Brasil. É fora do comum. Não é racional. E isso se vê quando até fizeram piada do negócio, né? Então você vê quanto jatinho tem ali do lado, porque todo mundo que foi para o COP26 e que vai para o COP27, que vai para Davos, que vai para essas reuniões, vai com o seu jatinho particular, que gasta um absurdo. Tanto em dinheiro como em poluição, né? Polui demais. E eles estão ali num
num prédio que é o formato da Torre de Babel, por isso que eles fizeram a charge com o formato da Torre de Babel, que é a sede da União Europeia e a sede de muitos desses lugares onde fazem essas reuniões, tem esse formato. Aí o povo está protestando aqui com os barrilzinhos, né? O povo normal, o povo comum, enquanto eles estão cercados por usinas e jatinhos. É muito incoerente, né? Hipócritas, realmente são. Deixa eu dar uma olhadinha quantos slides que eu tenho aqui. Eu vou indo até chegar a hora do almoço, tá? Mais um sinal dos últimos dias. Nós vimos até aqui a agenda do inimigo, a agenda globalista que a gente chama, né, dos seus intentos, de como ele vai tentar, pelas muitas narrativas e controles, trazer o domínio do planeta para um governo único. Mas a religião também vai entrar nesse governo único. E é importante nós entendermos a apostasia e o sincretismo religioso que vai acontecer nos últimos dias, porque faz parte desse sinal que leva a essa apostasia. Nós vamos dar uma olhadinha especialmente em estruturas. A gente está falando de coisas das trevas, a gente não está falando só de apostasia e de engano, a gente está falando de estruturas físicas que serão edificadas como atos proféticos e estabelecer de religiões, da unidade das religiões. Tá tudo bem com ela? Então nós vamos dar uma olhadinha nessa House of One, unidade numa casa, uma casa de um. A família de Abraão, a casa da família de Abraão, a iniciativa Tri-Fé e a Abrahamic House. São 4 entidades que fazem praticamente a mesma coisa em proporções diferentes. A primeira delas é essa Tri-Faith Initiative, que se chama Templo. Ela é uma conjunção dessas 3 entidades que estão do lado do título aqui. O Templo Israel, que é uma sinagoga, uma igreja comunitária Countryside, que é uma igreja cristã, entre aspas, e um instituto muçulmano islâmico americano. Esse lugar que você está vendo aqui é um condomínio nos Estados Unidos. Esse condomínio, ele tem casinhas, então ele é todo cheio de casas ao redor dessa estrutura. O centro de toda a propriedade é essa ponte. Cadê a ponte? É uma ponte curva, tá vendo? Ela vem aqui, e ela vem aqui, e ela vem aqui. Que é o formato de um olho, coincidentemente. E em cada um desses aqui é ou uma sinagoga, ou uma igreja, ou uma mesquita. Sue, can you please go to the kitchen? Yes. Thank you. Então nós temos aqui uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. É um centro de aprendizado para implementar uma nova visão pela paz, com as 3 casas de adoração e a ponte, que se chama Ponte de Abraão. Então a gente vê muito essa coisa de acordo de paz, acordo de Abraão lá no Oriente Médio, mas ele está se estendendo em várias iniciativas. É bom, as religiões precisam aprender a conviver? As pessoas precisam aprender a conviver? Sim. O problema é em detrimento de quê? Eu não posso te evangelizar, já é um problema. Que eu não posso te ver indo para o inferno também. Você pode me evangelizar, mas eu não posso te evangelizar, porque no islamismo funciona assim. O muçulmano ele não pode se converter para nada mais. É pena de morte para ele. Mas o cristão pode se converter para qualquer outra coisa. Não tem pena? Tem a pena de morte também, só que ele não sabe que um dia essa conta fecha, né? E um dia o inferno bate a porta. Mas para você ter o entendimento de quão superficial a igreja se tornou, ela não promove só o diálogo. O diálogo é bom, o problema do diálogo é quando você abre mão dos seus valores pelo diálogo. E o cristão é sempre o primeiro a motivar o diálogo, porque primeiro ele quer o evangelismo.
E aí ele percebe que ele não pode evangelizar, mas ele não quer abrir mão do diálogo. Porque ele acha que ali ele vai ter uma possibilidade de evangelizar a pessoa, o que é ótimo, tenha, mas não perca seus valores no processo. E o problema do cristão é que ele acaba perdendo seus valores no processo. É como um casamento. Você não casa com um ímpio porque as chances do ímpio te levar para o mundo são muito maiores do que você levar o ímpio para Jesus. Infelizmente, acontece assim. Mas, por quê? Porque o cristão ele dá a vida se for necessário, ele morre por Jesus. Mas ele não, o que ele vai? Ele entrou numa aliança, ele não pode sair mais daquela aliança. Ele está preso pela aliança que ele fez, pelo princípio de fazer uma aliança. O outro não tem o mesmo princípio. Enfim, não é o assunto de hoje, mas se a Bíblia diz que nós não devemos fazer aliança com as trevas, existe um motivo para isso. Às vezes é mais fácil obedecer, apesar de... É difícil obedecer, mas é melhor do que você depois colher a consequência dessa desobediência. Não é fácil o jugo desigual. Casamento com jugo desigual não é fácil. E não vem falar para mim que Deus mandou, porque ele está violando sua própria palavra. Agora, depois que você fez, aí nós precisamos encontrar outros meios para você permanecer nessa aliança sem violar a sua maior aliança. Mas não vem dizer para mim que Deus mandou, porque é incoerente. Né? Enfim. A gente não tem como questionar o que Deus fala para cada um individualmente, porque aí cada um vai prestar contas diante do Senhor. Mas se pudesse dizer preto no branco como está na palavra, obedece como está na palavra. É melhor. Outro. Vamos lá para Abu Dhabi agora. Casa da família abraâmica. Perceba que esse é um noticiário do Vaticano, porque essa iniciativa tem participação da autoridade cristã maior na Terra, entre aspas. Não é minha autoridade, mas é entre aspas, a igreja cristã né, tem uma representatividade no nome da Igreja Católica. O marco cultural da capital dos Emirados Árabes Unidos, que inclui uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita, deve ser um farol de compreensão à coexistência pacífica, inspirado no documento sobre fraternidade humana. Se você entrar no site, você vai achar o documento, tem um link para ele aqui embaixo. Deixa eu falar um negócio para você. Coexistência pacífica não precisa de aliança, tá? Você coexiste pacificamente com seus colegas de trabalho sem ter de se aliançar com eles. Sim ou não? Sim, deve. Todo mundo, todo bom cristão deve ter uma coexistência pacífica, mas a aliança é diferente. Me fala como é que você pode ter uma casa de Abraão em Abu Dhabi. Ó Deus. Mas é possível. Vamos ver. Vamos ver. Deve ficar pronta ano que vem. Já lemos. O projeto é seguido de perto pelo Papa Francisco, bem pertinho do fim aqui desse segundo parágrafo. Papa Francisco e pelo grande imã Ahmed El-Tayeb, blá, 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 que endossam o projeto. Está escrito aqui que ia inaugurar em 2022, mas não está pronto ainda, ficou para 2023. A casa da família abraâmica deriva seu nome da figura bíblica do Antigo Testamento, Abraão, e é reconhecida e muito reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos. Agora eu vou ler para vocês um artigo, um pedaço, não é nem todo ele, é só um pedacinho do artigo desse site aqui, backtojerusalem.com. Não é o mesmo que nós fizemos a tradução no sábado retrasado, que era rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém II, né, o Segundo Concílio de Jerusalém. Esse é o Back to Jerusalem, é um movimento da igreja chinesa underground.
de evangelizar o Oriente Médio. Então, assim como a palavra saiu de Jerusalém e chegou na China, eles agora estão se prontificando a ser o instrumento de colheita dos últimos dias, varrendo o Oriente Médio desde a China até voltar para Jerusalém com o Evangelho. Todos prontos a pagar com a própria vida. Orem pelos evangelistas da colheita dos últimos dias que vão sair da China. Os chineses amam Israel. Sempre que podem, quando eles conseguem sair da China, eles estão em Israel. Tem mais lá de estrangeiro, é filipino e chinês, morando, que se muda para lá, arranja um trabalho qualquer e eles moram lá. Trabalho de cuidador de idosos, de doentes. Você faz um curso e você consegue ir para Israel fácil com esse tipo de trabalho. E eles escrevem o seguinte: uma sede mundial de religião deve abrir a sede será chamada Casa de Abraão. Segundo parágrafo, colaboração do Papa com o muçulmano sunita. É importante dizer que é sunita. Terceiro parágrafo, veja só. O objetivo declarado da Casa da Família de Abraão é trazer compreensão e tolerância entre as religiões. Como eu disse já, cristão é super tolerante, a gente conversa com todo mundo. Mas não precisa casar com todo mundo e também não precisa se aliançar com todo mundo. Mas precisamos conversar com todo mundo, porque a gente quer evangelizar todo mundo e Jesus é amor e ele falava com todo mundo. Virava umas barracas no templo de vez em quando, mas conversava com todo mundo, amava todo mundo, curava todo mundo, mas não cedia em seus valores para ninguém. Tolerância entre as religiões, mas há alguns desafios notáveis. Tolerância entre religião, você tolera todas as outras religiões. O que você vai fazer? Você não vai enfiar nada goela abaixo, né? Quem quer ser, vai ser o que eles querem ser. Agora, as outras religiões, elas têm essa mesma tolerância? Primeiro, Abu Dhabi. Quais são os desafios? Abu Dhabi faz parte dos Emirados Árabes Unidos. Preste atenção. É ilegal que os cristãos façam proselitismo, isso é evangelismo, e a conversão do Islã para qualquer outra coisa é proibida. O Papa representa o catolicismo romano, onde os cristãos são livres para se converter ao Islã. Mas os cidadãos de Abu Dhabi não são livres para escolher a Cristo. Talvez com a casa da família abraâmica, como a casa da família abraâmica, que promete tolerância e compreensão, a Constituição dos Emirados Árabes Unidos também garanta a liberdade de religião, de acordo com os costumes estabelecidos. Mas o diabo está nos detalhes. Embora certas práticas, como a conversão do Islã para outra coisa, seja diretamente proibida, o Código Penal dos Emirados Árabes Unidos capitaliza para a lei da Sharia. Então, mesmo se os Emirados Árabes permitissem, o islamismo não permite. E a lei Sharia proíbe a apostasia, que é o sair do Islã. Qual é a pena? Morte. A sede da religião mundial terá 13 edifícios. No entanto, a igreja não tem permissão para ter uma cruz no prédio como método de identificá-lo, pois é ilegal exibir uma cruz cristã nesse lugar. Embora geralmente não seja aplicado esse princípio, ensinar que Jesus é o único Deus é considerado um ato de insultar Alá ou o profeta, o Maomé. E os infratores podem pagar multas de 70 mil a 500 mil dólares e serem deportados. Para aumentar a confusão, de trazer compreensão e tolerância, né? Como é que funciona esse negócio num lugar desse, o líder muçulmano sunita, que é amplamente apontado como um muçulmano moderado, o cara é super moderado, master moderado, ele acredita que os muçulmanos que se convertem do Islã para qualquer outra coisa devem ser mortos, porque ele aplica a lei Sharia. Apesar disso, é lindo o projeto. Não é? Super bonito. Lá no meio de lugar nenhum. Num deserto. Absolutamente espetacular o plano arquitetônico. Já está construindo.
Foi difícil achar essas fotos de construção. Achei até que tinham desistido do negócio, porque foi difícil de achar a obra, como é que estava. Aí depois, quando eu achei uma, consegui achar várias. Se der, depois vocês me trazem uma foto ao vivo e a cores. Próximo lugar. Casa de um. Olha que simpática, essa nem vão fazer 3 casas. Uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. Já vai tudo no mesmo prédio. Cada canto é um. Se um maluco se decidisse explodir, lá já explode tudo de uma vez. Berlim, olha que lugar bom. Berlim, logo se tornará o lar de algo verdadeiramente único. Judeus, cristãos e muçulmanos estão planejando construir uma casa de culto aqui, que reúne os 3 num lugar só. A casa de um é o produto de um grupo de base de 3 comunidades religiosas, e a ideia veio de quem? De um protestante, lógico. Que o protestante sabe o que está fazendo. Agora, não preciso falar nada para vocês. Vocês olharam para esses 2 meninos aqui, vocês já sacaram tudo, né? Já, não preciso falar nada, não vou nem dar... Fui. Não preciso falar nada. Onde está? Em Berlim. Os judeus de Berlim foram emancipados por volta de 1800 e depois destruídos na Segunda Grande Guerra por Hitler, entre 33 e 45. O Muro de Berlim se tornou o símbolo de um mundo dividido quando foi construído em 61 e foi então transformado em uma imagem duradoura de paz, quando caiu em 89. A casa de um, em Petriplatz, deve ser uma praça, local de nascimento medieval de Berlim, tem como objetivo adicionar um capítulo novo e esperançoso à história diversificada desta cidade. Vamos dar uma olhadinha no lugar? Quem gosta de fazer aí caminhada de oração pelas cidades, libertação de cidades. Olha, o centro do centro do centro de Berlim. Sabe que nem aqui, onde tem os museus, onde tem a Praça da Sé, onde tem as coisas importantes, centro de São Paulo? Centro de Berlim fica nesse lugar, entre o rio, uma ilha no meio do rio aqui. Nesse lugar você tem o Museu de Pérgamo. Quem pode me falar algo a respeito de Pérgamo? Obrigada. O lugar onde Satanás habita, uma das igrejas do Apocalipse, lá em Apocalipse 2:13, diz: onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Algo tinha ali, em termos de portais, algo estava na atmosfera, porque tinha algo fisicamente ali. Muito bem. Hitler decide que ele vai transportar o altar de Pérgamo para Berlim. O altar de Zeus, que estava em Pérgamo, foi transportado para Berlim e está neste lugar aqui. A casa de um está nesse lugar aqui, dentro desse lugar tão importante na cidade. Vamos acrescentar aqui essa estrutura, que é uma catedral, Catedral de Berlim, e essa estrutura aqui, que é o Palácio Imperial. Então, tudo que tem de importante para você visitar, quando você for a Berlim, você já sabe onde está, no meio dos 2 rios. Corre lá, tira bastante foto, me manda. O Muro de Berlim fez a separação com a Alemanha Ocidental para cá e a Alemanha Oriental para lá. Então, tudo que o muro separava, essas estruturas estão todas na Alemanha Oriental, ok? Está tudo lá de lá. E do lado de cá está a parte que não ficou debaixo dessa opressão da Alemanha Oriental. Depois você vai estudar a sua Segunda Grande Guerra aí para você entender o que é o quê. De novo, mesmo mapa. O muro é essa coisa vermelha aqui, tá vendo? Isso é um muro. E todas essas estruturas estão para lá. E eu acrescentei aqui um portão. Esse portão é muito importante. Tá ele aqui
Ele é o portão de Brandenburg, que fica bem dentro da fronteira. Então, para cá do muro, você tem a Alemanha Ocidental e lá para dentro, logo, não existe mais, tá? Agora é só uma estrutura comemorativa. Mas esse portão de Brandenburg, eu não sei nem falar o negócio, sem ler, está do lado de lá. Mas ele é bem importante, essa estrutura, a gente vai dar uma olhadinha nela agora. E essa plaquinha diz, atenção, você está saindo, dizia. Lógico, o muro já caiu, né, em 89, ele caiu, foi reunificada a Alemanha, ele foi recalchutado entre 2000 e 2002, ficou lindo, um lugar lindo para você ir visitar, but, né, em termos de portais espirituais, temos algumas coisas a aprender. Esse portão, considerado um dos principais pontos de referência da capital alemã, foi construído em 1789. E o que é importante de nós percebermos é essa quadriga. Quadriga é uma charrete daquelas de estilo romano, antigas, que é puxada por 4 cavalos. Quadriga, 4. E a estrutura dele foi inspirada nos pórticos da antiga Grécia. Ok? Isso é importante. Quem está cavalgando essa quadriga aqui em cima é uma figura divina. Representa a deusa, a falsa deusa Irene. E ela está numa biga puxada por 4 cavalos. Além disso, o famoso e único portão sobrevivente de Berlim passou a simbolizar a capital. Você olha para isso e você pensa, Berlim. Irene é o centro da batalha. Essa falsa deusa é o centro da batalha. A quadriga no alto do portão de Brandemburgo também tem uma história conturbada. A escultura em bronze representa uma charrete com Irene, a deusa grega da paz, ok? Irene, a deusa grega da paz, falsa deusa da falsa paz, que conduz os 4 cavalos com um bastão prussiano e uma águia nas mãos. Essa deusa ela é guardiã da ordem natural, do ciclo anual de crescimento da vegetação, das estações climáticas anuais, das profecias. Ela era a personificação da paz. E o seu equivalente em Roma, na mitologia romana, era Pax. Por isso, quando você lê Pax Romana, você fala das estradas, da civilização romana, você fala da Pax Romana, porque havia uma paz dentro do Império Romano e o equivalente de Pax na Roma era a grega Eirene, ou Irene. E ela foi resgatada na arte ela foi retratada na arte como uma bela jovem cavalgando várias coisas diferentes, ou carregando várias coisas, diferentes. Uma é um vaso em forma de chifre, que é uma cornucópia. Uma cornucópia. É um vaso que tem uma forma de um chifre, já viram, né? Parece um alto-falante assim. E dentro tem frutas, flores, é um símbolo de abundância, de riqueza e de fertilidade. Às vezes ela vem com um cetro, às vezes com uma tocha, às vezes ela vem com um ritão, que é um recipiente de beber usado em rituais de libação. Tudo isso tem um significado muito importante nas mitologias, né? E o que mais eu quero falar a respeito dela? O portão anuncia para os alemães, para os povos conquistadores que vieram antes, uma paz, uma nova paz alemã. Depois que acabou a Guerra dos 30 Anos, aí vem, o portão anuncia uma era de paz, de prosperidade, de conquistas culturais e científicas. Enfim, tem muita coisa aconteceu aqui. Até o Hércules chegou a conquistar aqui a cidade e mandou a Irene e a sua quadriga para Paris. Depois ela voltou. Enfim, não era o Hércules, era... Como é que era o nome dele? Falei uma abobrinha agora, mas tudo bem, releva. Já foi o Napoleão. Foi alguém, mas tudo bem.
Eu fico pulando as minhas anotações aqui e acabo me perdendo. Foi Napoleão, não foi? Foi Napoleão. Obrigada. Eu quero falar um pouquinho da decoração do portão. Ele tem 3 decorações principais que contribuem para um simbolismo de paz e uma nova prosperidade. Ao longo do topo do portão, corre um baixo relevo que descreve algumas cenas da vida de Hércules, foi daí que veio Hércules. O herói grego mata os monstros da guerra e do caos que ameaçam a sociedade organizada. Então pensa, a Alemanha passou por caos na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, eles estão constantemente tentando achar a paz. Alguém, pelo amor de Deus, fala para eles que a paz é só em Jesus. Eles querem encontrar a paz. O baixo relevo centra-se, no entanto, na entrada alegre da deusa da paz na cidade. O segundo nível de decoração é encontrado nas casas da guarda. Uma contém uma estátua de Ares, deus da guerra, guardando sua espada para marcar o fim da guerra. E na outra guarita está a estátua de Atenas, deusa da estratégia, diplomacia e virtude cívica para garantir a nova paz. E eu estou lendo do meu negócio aqui, né? Não estou lendo daqui. O terceiro nível de decoração, que é o mais famoso, tem a deusa grega lá em cima, cavalgando sua carruagem ou quadriga para espalhar felicidade e harmonia. E o modelo das vigas é como a Acrópolis, o templo de Atenas, na cidade que leva seu nome lá na Grécia. Então, imagine que tudo isso, o tanto de portal e de lixo que tem aqui. É lindo arquitetonicamente falando, restaurado mais bonito ainda. Mas pense no significado de ter essas divindades, né? Você vê aqui, está tudo desenhado aqui dentro. Tem várias simbologias, vários portais que se abrem pela legalidade da arte que está aqui. Irene, deusa da paz, cavalgando. O Hércules, Ares, o deus da guerra, e Atenas. Todos esses figuram aqui como entidades que continuam tendo autoridade sobre esse lugar. Vai dar bom? Com essa simbologia continuando aqui? Provavelmente não. Preciso acender alguma luz, gente? Está escuro aqui, né? Posso acender? Menos essa daqui? Tá bom assim? Menos o móvel? Será que melhora? Acho que eu acendi tudo que eu tinha pro lado de cá. Se eu acender aqui, eu acho que vai ficar. Melhorou um pouquinho? Eu ia falar alguma coisa aqui que eu cortei tanto do material ontem, porque tinha coisa demais, que eu acho que eu acabei cortando coisas que fizeram não fazer muito sentido, o que eu queria mostrar aqui. Bem, só para entender, né? Aquela casa de a gente está falando de sincretismo religioso e que todo mundo quer juntar as 3 religiões, mas elas são incompatíveis entre si. O judaísmo e o cristianismo você consegue juntar, porque Jesus era judeu, né? Não tá em casa. Mas o islamismo não tem como juntar, porque é uma religião que quer matar todas as outras. Como surgiu o islamismo? Maomé queria ser o Messias dos judeus, foi rejeitado. Então eu vou ser o Messias dos cristãos, foi rejeitado. Então vou matar todo mundo. E o Alcorão incita os muçulmanos a matarem todo mundo. Tanto que na nação deles você não pode nada. Aí eles vêm para cá e eles querem fazer tudo. Isso não como é que chama quando você odeia outra religião? Tem uma palavra agora. Misógino, não. Tem uma palavra que eu esqueci agora. Não, isso não quer dizer que nós odiamos outras religiões. Não, significa que precisamos amar sem nos aliançarmos, porque existe uma diferença. Nós precisamos amar, se necessário nós morreremos por eles, pela vida, pela salvação deles. Gente, por favor,
Se necessário, nós faremos isso? Sim, mas eu não posso perder a minha fé, a minha convicção e a minha integridade cristã por causa do outro. Eu morro por ele, mas eu não perco a minha salvação. O que acontece muitas vezes nesses diálogos é que eu não posso falar de Jesus, então eu vou fazer o que nesse diálogo? Se ele não pode me ouvir, então por que eu tenho de ouvi-lo? Todos precisam poder, então, pregar o seu evangelho. E quem quiser aceitar o do outro, que aceite. Mas eu não posso falar e você pode falar, isso é um problema. Eu estou lá numa nação islâmica, não posso fazer nada, vocês podem roubar os meus, mas eu não posso roubar os seus. Espera aí, não está igual esse negócio, né? E nós entendemos que a religião ela é muito diferente. O cristão, ele morre por amor. O muçulmano, ele mata por amor. São coisas, né? Então, não são compatíveis. E se há um casamento entre essas duas partes, quem vai ceder? Eu espero que seja o muçulmano que ganhe sua vida eterna e se converta. Mas nem sempre é assim. Normalmente é o contrário. Por isso Deus nos deu, já falei, né? Já falei, julgo desigual, cuidado. Cuidado com o seu coração quando você receber uma palavra do Senhor em relação ao sim, quando diz não na palavra. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.